Meu nome é Valquíria Araújo e eu vou falar sobre os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus para nos proteger, nos ajudar e enviar mensagens de Deus para nós. Os anjos, eles são mensageiros de Deus, ajudantes de Deus enviados a nosso favor. Eles são enviados para nos proteger, nos abençoar e trazer os nossos milagres. Deus tem anjos preparados para te proteger e te ajudar, e entregar os teus milagres na hora certa, no tempo certo, na hora certa. Por isso, precisamos sempre orar a Deus pedindo a sua proteção e a sua ajuda para nós estarmos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa com a pessoa certa. Como são importantes essas palavras. Como é importante a gente conhecer o Senhor e o poder de Deus. Provérbios 3:6 diz: lembra-te do Senhor em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Em outra versão diz: em todos os seus caminhos reconhece a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, Ele endireitará os seus caminhos. Deus diz para você parar de se preocupar. Nenhuma das suas preocupações acrescentará nada de bom para a sua vida. Que Ele tem cuidado dos passarinhos e dos lírios do campo, assim como Ele tem cuidado de você. Deus cuida de nós com muito mais do que Ele cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, como Ele tem o mundo preparado, o sol no seu lugar, a lua no seu lugar, como ele tem cuidado de tudo no mundo, Ele cuida de nós, que somos filhos de Deus, que somos herdeiros da salvação, que cremos em Jesus Cristo, que cremos no poder de Deus, que cremos que Deus é mais na nossa vida, que Deus nos criou e Deus nos colocou aqui e por isso mesmo Ele cuida de nós. Deixe que Deus e sua palavra estejam em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas vos serão acrescentadas. E você tem anjos de Deus para te ajudar, para te proteger e para trazer mensagens de Deus para você. Em Hebreus 1:14 diz: os anjos são eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A palavra anjo significa mensageiros, que têm a responsabilidade de entregar um recado de Deus para nós, executar a vontade de Deus e nos defender dos nossos inimigos espirituais. Os anjos são espíritos criados por Deus para nos ajudar. Não são eles todos espíritos ministradores enviados para ministrar por aqueles que serão herdeiros da salvação? Com entusiasmo podemos começar a falar sobre os anjos e de certas situações que todos nós já nos encontramos em certos momentos de nossa vida e nós não compreendemos totalmente, até depois, quando percebemos que Deus enviou anjos e nos livrou e nos ajudou. Quando percebemos algo sobrenatural, em que os anjos entraram em ação a favor a nosso respeito. E quando nós falamos particularmente sobre o ministério dos anjos, que eles são como se eles fossem soldados despachados para restaurar a ordem e a paz na nossa vida. Deus envia os seus anjos em missão secreta para nos supervisionar e nos proteger em situações de perigo e de incerteza. Você e eu somos herdeiros da salvação. Então isso significa que os anjos são enviados para ministrar para mim e para você. Mas o que exatamente significa a palavra enviados para ministrar? Observe que o versículo inclui a palavra ministro em
algumas formas 2 vezes. Não são eles todos espíritos ministradores, enviados para ministrar por aqueles que hão de ser herdeiros da salvação? Em ambos os casos, a palavras ministradores e ministrar tem uma tradução em grego que significa vários tipos de serviço de primeira qualidade ou de alto nível. Quando olhamos para o ministério dos anjos no Novo Testamento, descobrimos que os anjos prestavam serviço especialmente de alto nível aos santos quando eles experimentavam vários tipos de necessidades. Eu vou falar de uma lista condensada de atividade que os anjos realizam. Tenham em mente o cuidado de Deus por nós quando estamos alheios às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nesse momento, os anjos entram em cena para fornecer certos tipos de serviço de alto nível, incluindo a lista de atribuições angelicais. É claro, os anjos ministram as pessoas que creem. Isso são várias coisas que os anjos fazem. Os anjos fornecem proteção e libertação, realizam feitos super-humanos, eles dão força às pessoas, aos cansados, eles vêm e dão força, ele atende necessidade física, eles protegem e guardam, e eles dão orientações especiais enviadas por Deus. Então hoje eu vou falar sobre orientações especiais que Deus enviou anjos para orientar pessoas aqui na Terra. Eu vou falar sobre o Novo Testamento, quando Deus enviou os anjos a José e a Cornélio. Exemplo de como os anjos fornecem orientação sobrenatural são abundantes no Novo Testamento. Em Mateus 2,13 diz sobre a fuga para o Egito. Depois que eles se foram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, disse ele, pega a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique aí até eu lhe disser, porque Herodes está procurando o menino Jesus para o matar. Aqui o anjo aparece a José em um sonho e disse para levar o menino Jesus ao Egito rapidamente, porque Herodes procuraria matar a Jesus. Quando Herodes morreu, o anjo voltou e falou com José novamente em sonhos, que ele poderia voltar para Israel com o menino, porque Herodes já tinha morrido. Isso está em Mateus 2, 19 e 20. O retorno a Nazaré. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque aquele que estava tentando tirar a vida do menino está morto. Em ambos os casos, a orientação angelical aparece em sonhos. Em Atos 3,10, fala de um anjo que apareceu a Cornélio em uma visão. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que veio até ele e disse: Cornélio. Cornélios olhou para ele com medo. O que é, Senhor? Ele perguntou. O anjo respondeu: suas orações e presentes aos pobres são como uma oferta memorial diante de Deus. Agora mande homem a Jope para trazer de volta um homem chamado Simão, que se chama Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Quando o anjo que lhe falara se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos
e um soldado devoto, que era um de seus assistentes, e contou-lhe tudo o que havia acontecido e os enviou a Jope. Encontramos um exemplo de orientação angelical, que também mudou o curso da história. Um anjo apareceu em visão a um centurião italiano chamado Cornélio. Deus ouviu a oração desse homem e interveio em seu nome, fornecendo orientação angelical. O anjo apareceu a Cornélio e o instruiu para ir até ele. E quando Pedro chegou à residência de Cornélio, o apóstolo pregou o evangelho aos presentes. Todos os que ouviam Pedro se arrependeram e foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento histórico, a porta da salvação foi aberta para os gentios e a mensagem do evangelho começou a ser divulgada no mundo inteiro, no mundo dos gentios.